Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Camila, sou aqui do canal Mila Amigurumi e hoje, gente, a gente vai para a segunda parte do nosso vídeo, onde nós vamos dar continuidade à ansiedade do Divertidamente, onde nós vamos fazer a cabeça, a boca, os olhinhos, a sobrancelha e o cabelo, tá? Então, a gente vai finalizar essa peça. Então, se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo 2, eu peço que você dê pause e volte para o vídeo 1, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, você volta para o vídeo e começa o vídeo 1, onde nós vamos fazer o corpinho dela, as mãozinhas. Então, todo o passo a passo no vídeo 1. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu peço que você se inscreva, tá? E ativa o sininho para receber as notificações. Porque logo, logo também vai ter outros vídeos dos outros personagens aqui do Divertidamente, tá? E se você gostou, já deixa o seu joinha e também já compartilha essa receita para que outras pessoas possam fazer, tá? Então, se você tem aquela amiga que também adora crochê, que já faz amigurumi, compartilha essa receita para que ela possa fazer também. Lembrando, gente, que todo o material utilizado eu deixo na descrição do vídeo, tá? Então, vocês podem pegar lá antes de fazer. Eu deixo o tom da linha que eu usei, qual fio que eu usei, a numeração dos olhos. Então, tá tudo certinho aí na descrição, tá? Peço também, gente, para que você deixe o seu comentário, tá? O que que você tá achando dos bonequinhos e qual personagem você gostaria de ver aqui no canal também. Estou esperando o seu comentário lá também, tá? Então, sem mais delongas, vamos lá finalizar a nossa peça. Bom, gente, aqui para fazer os olhos eu já adiantei, tá? A minha primeira carreirinha, que é um anel mágico com 6 pontos, tá? Então, já adiantei um anel mágico com 6 pontos e a segunda carreirinha vai ser de aumentos. Então, para cada ponto de base, um aumento. E a gente vai terminar a segunda carreira com 12 pontos, tá? Finalizei aqui, gente. Na terceira carreirinha, a gente vai fazer um ponto e um aumento por toda a volta, tá? Um ponto e um aumento por toda a volta, finalizando a carreira com 18 pontos. Finalizei aqui, e na quarta carreirinha, a gente vai fazer 2 pontos e um aumento por toda a volta. 2 pontos e um aumento por toda a volta, e vamos finalizar essa carreira com 24 pontos. Agora, gente, nas carreiras 5, 6 e 7, então, por 3 carreirinhas, a gente vai fazer ponto sobre ponto, tá? Sem aumento e sem diminuição, ponto sobre ponto. Eu vou fazer aqui a minha e volto com vocês. Gente, finalizei aqui as minhas 3 carreirinhas de ponto sobre ponto, e agora eu vou colocar o olho. Eu tô usando aqui o de 13 milímetros, tá? No tom verde, com a trava côncava, tá? Então, ela é a que fica assim, ó, um pouco mais fundo o olhinho, tá vendo? Ele não fica tão esbugalhado. E aí, ele fica um pouco mais discreto. O outro, ele vai ficar um pouco mais pra fora, mas também fica bom, tá? Esse aqui eu achei um pouquinho grande, quem tiver menor pode colocar o menor. Esse é de 13 milímetros. Mas se você tiver de 10, eu acho até melhor, porque a ansiedade, ela tem o olho, essa parte pequenininho, né? E aqui, ó, você vai colocar dentro do anel mágico, tá? Prender bem. Aperta aqui dentro, ó, pra ele se encaixar bem no tecido. E põe a trava de segurança, tá? Aqui eu vou com a maquininha. E põe a trava de segurança. Agora, gente, depois de colocar o olhinho, a gente dá continuidade. E a gente vai fazer 2 pontos e uma diminuição por toda a volta, tá? Então, 2 pontos e uma diminuição por toda a volta. E vamos finalizar a carreira com 18 pontos. Lembrando que a diminuição, você pega a primeira alcinha do primeiro ponto, a primeira alcinha do segundo ponto e faz um ponto baixo, tá? Finalizei aqui, gente, e agora na próxima carreirinha a gente vai fazer um ponto e uma diminuição por toda a volta.
um ponto e uma diminuição. E vamos finalizar essa carreirinha com 12 pontos. Finalizei aqui, gente, um ponto e uma diminuição. E agora, a gente vai fazer 6 diminuições, tá? E vamos ficar com 6 pontos no final. E aqui, gente, você já pode pôr enchimento na peça, tá? Não precisa pôr muito, só pra ficar macio, tá? A peça não precisa ficar estufada. Então, vou fazer aqui minhas 6 diminuições e volto com vocês. Olha só, gente, já fiz aqui as minhas 6 diminuições. Aqui eu vou cortar o fio e fechar com o anel mágico invertido, tá? Lembrando, gente, que para fazer o anel mágico invertido, você vai pegar a primeira alcinha aqui das 6, né? Em cada ponto, você vai pegar a primeira alcinha e vai puxar. Então, ó, 3, 4, 5 e 6. Aqui você puxa até fechar completamente a peça, põe aqui por dentro e arremata o fio, tá? E assim fica a peça fechadinha com o anel mágico invertido. Assim ficou o olhinho, gente, ó. Aqui você vai precisar de 2 iguais a esse, tá? Agora, gente, com o fio laranja, eu já adiantei aqui um anel mágico, tá? Com 6 pontos. E a segunda carreirinha agora, a gente vai fazer 6 aumentos, tá? Então, a segunda carreirinha vai ser 12 pontos. Para cada ponto de base, 2 pontos. Agora, gente, na terceira carreira, a gente vai fazer um ponto e um aumento por toda a volta. E vamos finalizar a carreira com 18 pontos. Então, um ponto e um aumento por toda a volta. Agora, na quarta carreirinha, a gente vai fazer 2 pontos e um aumento. Então, 2 pontos e um aumento por toda a volta. E a gente vai finalizar a carreira com 24 pontos. Finalizei aqui a carreirinha de 2 pontos e um aumento. E agora, nas carreiras 5 e 6, a gente vai fazer ponto sobre ponto. Então, 2 carreirinhas, fazendo um ponto para cada ponto de base. Eu vou fazer aqui a minha e já volto com vocês. Olha só, gente, finalizei aqui as 2 carreirinhas, tá? De ponto sobre ponto. Deixei o meu último ponto aqui na laçada, as 2 alcinhas, e vou fazer a troca de cor por preto. Então, ó, terminei o ponto com preto. E aqui, gente, eu vou fazer 10 pontos baixos, tá? 10 pontos baixos no tom preto. 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vou fazer um ponto baixíssimo e vou cortar a linha, tá? Não precisa ser fio grande, porque aqui a gente não vai fazer costura. Para fazer um acabamento melhor, eu passo essa linha aqui pro lado de dentro, tá? E pronto. Aqui, gente, para quem for costurar ou colar, tá? Você pode cortar essas linhas. Aqui dá 2 nozinhos, tá? Pra ela não sair, o ponto não sair. Põe essas linhas aqui pra dentro. Faz o acabamento certinho, tá, gente? E aqui, ó, você vai encaixar no olhinho, que você arremata esses fios, tá? Ó, encaixou no olho. Essa aqui vai ser a parte de cima, tá, gente? Ó, você vai fazer 2 igual a esse.
vai colocar essa parte de cima. Aqui eu deixei 1, 2, 3 carreiras, tá? Pra cima. E vai costurar um molhinho aqui no outro, na lateral, tá? Desse preto aqui, ó, até aqui embaixo, ó. Do preto aqui em cima, ó, você vai costurar os 2 olhinhos. Aqui, ó, 3 carreiras, na terceira carreirinha, a costura, contando aqui do redondo do olho. Então, 1, 2, 3, e aqui você fecha a costura nos 2 olhos. Aqui nesse laranja, você vai contar 1, 2, 3 e costurar ou colar esse laranja aqui na lateral, tá? E ele vai ficar assim, os 2 olhinhos juntos. Eu quero justamente, gente, que ele fique assim um pouquinho pra dentro, tá? Então, por isso, nessa terceira aqui, e não aqui na metade do olho, tá? Nessa terceira, ó, não sei se dá pra perceber no vídeo, ele não fica totalmente assim, ó, pra frente, tá? Ele fica um pouquinho, ó, pra dentro. E essa é a intenção mesmo, tá? Bom, gente, aqui pra fazer a cabeça, nós vamos começar fazendo 16 correntinhas, tá? Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. E vamos voltar fazendo. Aqui, ó, você salta a primeira, volta da segunda e vou fazer 14 pontos baixos, tá? Então, vou fazer aqui os meus 14 e aí eu já volto com vocês. Finalizei aqui os aumentos, ó. Finalizei aqui, gente, os 14 pontos. E agora sobrou um último ponto aqui, no qual eu vou fazer um aumento triplo. Então, é 3 pontos no mesmo ponto de base, tá? Então, um aumento triplo. E agora, eu vou continuar aqui desse lado fazendo 5 pontos. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Vou fazer 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4, saltar 4 pontos aqui embaixo, 1, 2, 3, 4, e vou fazer aqui no 5º ponto, dando continuidade à peça, ficando esse buraquinho aqui no meio, tá? Aí, eu vou fazer 4 pontos, já contando com esse, então, 2, 3 e 4. E aqui nesse último ponto, eu vou fazer um aumento. E essa é a nossa primeira carreira, tá? Peguei aqui um fio guia e agora, gente, eu vou começar a nossa segunda carreira com um aumento. Então, 2 pontos no mesmo ponto de base. Vou fazer 13 pontos baixos, tá? Então, vou fazer aqui os meus 13 e aí eu volto com vocês. Fiz aqui os meus 13 pontos e agora nós vamos fazer 3 aumentos seguidos. Então, para cada ponto, 2 pontos, tá? Para cada ponto de base, 2 pontos, 3 aumentos seguidos. Fiz aqui o segundo e agora eu vou fazer o terceiro. Fiz os meus 3 aumentos, eu vou continuar com 13 pontos, tá? Então, ó, normalmente, 1, 2, 3, 4 e 5. Chegou aqui nas alcinhas, eu vou pegar aqui dentro do ponto, ó. Cada alcinha eu vou fazer um ponto, tá? Então, vão ser os 4 pontos. E vou fazer os 13 pontos normalmente, tá? Até chegar aqui do outro lado.
Fiz aqui os meus 13 pontos, sobrou 2, no qual vou fazer 2 aumentos, tá? Então, 2 pontos no primeiro ponto de base e 2 pontos no segundo ponto de base. E finalizei a minha segunda carreira. Na terceira carreira, a gente vai começar com um ponto e um aumento, um ponto e um aumento. Aí, eu vou fazer 13 pontos baixos. Eu vou fazer aqui os meus 13, e aí eu volto com vocês. Finalizei aqui os meus 13 pontos, agora eu vou fazer um ponto e um aumento por 3 vezes, tá? Então, um ponto, um aumento, um ponto, um aumento e um ponto e um aumento. E vou fazer novamente os 13 pontos baixos. Vou fazer aqui os 13, e aí eu volto com vocês. Finalizei aqui os 13 pontos, e agora eu vou fazer por 2 vezes um ponto e um aumento. Então, fiz um ponto, aumento, e mais uma vez, um ponto e um aumento. Finalizei a nossa terceira carreirinha. Na quarta, a gente vai começar 2 pontos e um aumento, 13 pontos, eu vou fazer aqui o meu, e quando chegar ali nos aumentos, eu volto com vocês. Finalizei aqui os meus 13 pontos, e agora eu vou fazer 2 pontos e um aumento por 3 vezes. Então, fiz aqui os 2 pontos, um aumento, aí, ó, 2 pontos novamente, 1 e 2, e um aumento. E pela terceira vez, 2 pontos, 1 e 2, e um aumento. E vou continuar aqui fazendo os meus 13 pontos, e já volto com vocês. Finalizei aqui os 13 pontos, e agora eu vou fazer por 2 vezes, 2 pontos, 1 e 2, e um aumento. E por último, 2 pontos, 1 e 2, e um aumento. E agora, gente, nas carreiras 5, 6 e 7, eu vou fazer ponto sobre ponto, tá? Então, sem aumento, sem diminuição, ponto sobre ponto, carreiras 5, 6 e 7. Eu vou fazer aqui as minhas 3 carreirinhas, e aí eu volto com vocês. Olha só, gente, eu terminei aqui as minhas 3 carreirinhas, tá? De ponto sobre ponto. E agora, gente, eu vou alterar o meu marcador, tá? Porque eu vou fazer as diminuições aqui no cantinho. Então, pra ele não ficar aqui, eu vou contar, fazer 10 pontos, tá? Até ali, pra ele ficar no meio. Isso não altera a peça, tá, gente? Então, ó, só pra mudar onde vai ser o final da carreira. Então, vai ser o novo início de carreira aqui, na metade. Como a gente não vai fazer troca de cor, não tem problema, tá? Então, quanto eu já fiz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Já passei até 1, mas não tem problema. 10 pontinhos. E agora, gente, nós vamos fazer mais 10 pontos e 3 diminuições seguidas, tá? Então, eu vou fazer aqui os meus 10 pontos. E aí, eu volto pra fazer as diminuições com vocês.
Olha só, gente, fiz aqui os meus 10 pontos. Você vai se certificar, gente, que eu quero que as diminuições fiquem bem aqui nesse cantinho, tá? Então, vão ser 3 diminuições. Você vai ver se vai ficar 2 aqui, uma no meio e 2 do outro lado, tá? O mais centralizado possível. Então, eu fiz aqui 10 pontos e agora eu vou fazer 3 diminuições seguidas. Lembrando, gente, que a diminuição, você pega a primeira alcinha do primeiro ponto, a primeira alcinha do segundo e faz um ponto baixo, tá? Então, de novo, primeira alcinha do primeiro ponto, primeira alcinha do segundo ponto e faz um ponto baixo. E aqui eu vou fazer 3 diminuições. Finalizei minhas 3 diminuições e agora, gente, nós vamos fazer 19 pontos baixos. Então, 19 e mais 3 diminuições seguidas, tá? E completar a carreirinha até chegar aqui no marcador com ponto baixo. Então, aqui você vai fazer os 19 pontos, 3 diminuições seguidas aqui no cantinho e mais os 9 pontos. Fiz aqui os meus 19 pontos e agora, gente, mais 3 diminuições seguidas, tá? Então, ó, uma, duas, e 3. E aqui eu vou continuar até o marcador com um ponto baixo. Finalizei aqui, gente, a minha carreirinha. Ó, as diminuições, elas ficam aqui nos cantinhos, tá? E agora, gente, nós vamos continuar na carreirinha de número 9. Vamos fazer 8 pontos baixos. Então, 1, 2... Fiz aqui os meus 8 pontos baixos, vou fazer 3 diminuições seguidas novamente. Então, uma, duas e 3. Vamos fazer 17 pontos baixos. Então, 17 pontos baixos, mais 3 diminuições aqui. Finalizar a carreirinha com 7 pontos baixos, tá? E no total dessa carreira, a gente vai ter 38 pontos. Então, eu vou fazer aqui a minha, e aí eu já volto com vocês. Finalizamos aqui, gente, a nossa carreirinha. E pra fazer a costura, gente, eu vou trazer essa linha até aqui o final, tá? Então, eu vou trazer aqui mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos, tá? 10 pontos até aqui o finalzinho. Então, vou fazer ponto baixo até completar ali o final pra gente poder fazer a costura. Finalizei aqui, gente, os meus 10 pontos, ficou assim, tá? Já puxei aqui o fio, cortei e coloquei numa agulha de tapeçaria. Aqui, gente, nós vamos costurar unindo a peça um lado e outro, tá? Mas de modo que não fique esse cantinho aqui tão aparente, tá? Então, ó, eu coloco a linha aqui por baixo pra parecer que ela tá vindo de dentro, tá? E aqui, gente, sem segredo, eu vou passando de um lado pro outro do ponto, mas não vou passar por cima da peça, tá? Eu vou vindo pelo lado. Então, aqui, ó, uni as duas. E ao invés de passar aqui por cima, eu vou aqui pro próximo ponto do mesmo lado e saio no próximo da outra carreirinha, tá? E vou vindo fazendo a costura por dentro, ó, unindo a peça, só que sem passar por cima, tá? Aqui, ó, saio do outro lado no próximo ponto. Novamente, vou fazendo, gente, um zigue-zague, tá? Ó. Agora, por esse lado, e saio lá no outro. E vou fazer isso, gente, até aqui o final da peça, tá? Aqui eu puxo tudo, ó. E vai ficando assim. Aqui, conforme eu vou fazendo, eu vou enchendo a peça, tá? Conforme eu vou fazendo, aí aqui no finalzinho eu ponho o enchimento e finalizo a peça costurando, tá? Olha
Olha só, gente, finalizei aqui a costura, tá vendo? Ficou assim. Aqui você leva o fio pra qualquer lugar, tá? Dá um nozinho pra ele não sair. Enfia e coloca esse fio pra dentro da peça, tá? E ficou assim. Gente, enchimento, ó, ele fica fofinho, tá? Porém, ele fica em toda a peça. Você não precisa colocar enchimento pra ele ficar duro, tá? Então, ó, ele fica fofinho, fica macio, porém, ele tá em toda a peça, tá ok? Olha só, gente, depois de terminar os olhinhos, você pode costurar ou colar essa peça, tá? Como eu disse, eu colei aqui, ó, 3 carreirinhas acima do olhinho. Eu vou colar, né, porque eu não colei ainda, só costurei um pedacinho aqui nessa parte de baixo. E aqui nessa parte de baixo, ela ficou com 1, 2, 3, 4, 5 carreirinhas, gente, após. Então, ficou um pouquinho mais pra cima, tá? E aqui, gente, eu vou posicionar ela no meio, tá? De forma que fique um pedacinho sobrando pra cá e um pedacinho pra cá. Então, ó, vou colocar aqui e centralizar ela assim, ó, tá? Então, ó, fica mais ou menos o mesmo espaço desse lado e desse outro. Aí, você vai medir e vai colocar alfinetes, tá? Pra que ela não saia do lugar quando você estiver fazendo a costura. Então, ó. Posiciona bem. Se fica torto, você tira e faz novamente, tá? Que essa é a hora do teste. Então, ó, posicionou a peça para que ela fique de forma aqui do mesmo tamanho de um olhinho para outro, tá? E aí, você costura nessa posição. Ah, gente, outra coisa também, ó, aqui eu posicionei o meu do lado contrário. Aqui onde a gente deixa o espaço para pôr o pescoço, esse lado que fica com menos carreiras, uma carreirinha a menos, ele fica para as costas, tá? Então, ó, aqui, ó, a gente fez uma carreira completa desse lado e aqui soltou os 4 pontos, lembra? Então, esse lado aqui, ele fica para as costas. Então, o meu aqui, ó, vou ter que tirar e virar ele, tá? Aí, eu vou ter que posicionar novamente. Ele fica para as costas, tá? E aqui a carreirinha, ó, ela fica pra frente. Que ela fica um pouquinho menor, gente. Então, faz diferença, tá? Olha só, gente, aqui pra posicionar o pescoço, você vai caçar alguma coisa afiada, que tem uma ponta, que você consiga colocar. E vai fazer aqui, ó, um buraquinho pra colocar o pescoço, um buraquinho dentro do enchimento, tá? E você vai girando aqui, ó, e colocar na posição que você quer. Se você quiser deixar um pescocinho, você pode deixar um pouquinho mais alto, tá? Porém, esse aqui, ele não tem pescoço tão grande, então, você pode colocar bem até chegar aqui, ó, bem rente ao branco, tá? E aqui, gente, vamos fazer a costura, tá? Bom, gente, muita gente tem insegurança ainda na hora que vai costurar o pescoço, então eu vou falar como que eu faço aqui, tá? Primeira dica que eu dou é pegue uma agulha grande. Por mais que você não trabalhe ainda com agulha grande, que acha que não é bom, pra costurar o pescoço facilita bastante. Segunda coisa, se você tem muita insegurança, você pode alfinetar onde você vai colocar, por quê? Porque ele não vai sair do lugar. Então, corre menos risco de ficar torto. Então, você pode pôr alfinete só para ele não sair do lugar. Como aqui é bem fininho e ainda tem arame dentro, o alfinete não vai entrar por completo, tá? E você tem que ter cuidado para não alfinetar a mão, para não furar a mão. Mas, ó, você colocando, ele não vai sair do lugar. Então, tem menos risco de ficar torto. Então, gente, ó, agulha grande, fio amigurumi tradicional que você já tá usando na cor da cabeça, tá? Eu vou entrar aqui, ó, qualquer lugar da cabeça. Vou sair. Lembrando, gente, que tem o mesmo número de pontos a cabeça e o pescoço, tá? Os dois ficaram com 8 pontos.
Os dois ficaram com 8 pontos, então isso facilita na hora da costura também, porque você vai pegar um ponto da cabeça, um ponto do pescoço, tá? Eu vou deixar aqui um pedacinho pra fazer o arremate depois. E ó, não tem segredo, gente, você vai saiu daqui de cima, você vai pegar um ponto, vou tirar esse alfinete aqui que ele vai me atrapalhar. Você vai pegar um ponto do pescoço, como eu quero ele bem rentinho no branco, eu vou pegar aqui, ó, do último ponto laranja, tá? E vou sair aqui no da frente. Já puxo aqui pra não enroscar no braço. E vai fazer, gente, tipo um zigue-zague, tá? Então, ó. Sair aqui na frente, eu vou sei que aqui tem 8 pontos também. Então, ó, tô saindo daqui. Vou no próximo ponto. E saio no próximo. Um ponto. Não precisa nem puxar agora. Você tá vendo que eu tô deixando a linha aqui? Você pode puxar depois. Volto aqui no pescoço. Ó, vou sair, vou entrar no mesmo ponto onde eu saí. E vou sair um ponto à frente. Tá vendo? Isso aqui, gente, você vai fazer por toda a volta. Vou entrar aqui, ó, no ponto onde eu saí. E vou sair no próximo. E com isso, você vai tirando os alfinetes, tá? Já passei aqui, ó, eu puxo ele. Vou puxar aqui nessa também, porque é o meu começo. E, ó, a costura nem aparece, tá? E aqui você vai fazer o restante da peça. Um ponto no pescoço, um ponto na cabeça, tá? Entra aqui, ó, onde eu saí. Meu tem arame dentro e fica um pouquinho mais difícil. E saio aqui no próximo ponto. Não tem segredo, gente, é só isso. E aí, você pode ir puxando ponto a ponto, ou fazer uns 3 pontos e puxar depois, tá? Chegou ali no final, você vai levar o restante da linha aqui pra onde a gente começou, dar 2 nozinhos e colocar o fio pra dentro, tá? Fazer o arremate. E tá pronta a costura de pescoço, gente, não tem segredo, tá? Bom, gente, nós vamos começar agora a boca, tá? E aqui, gente, eu já adiantei 22 correntinhas, 22 no tom marrom, tá? Aqui, gente, eu vou começar, ó, saltando 2 correntinhas aqui no final, laçando a agulha e vou fazer 3 meio pontos altos no mesmo ponto, tá? Então, vai ser um aumento de meio ponto alto, um aumento triplo de meio ponto alto. Então, fiz 2, e agora o terceiro. E aqui, eu vou dar continuidade fazendo ponto baixo até chegar lá no final, faltando só uma correntinha, tá? Então, vão ser um total de 18 pontos baixos até o final. Vou fazer aqui o meu e aí eu volto com vocês. Fiz aqui os meus 18 pontos, e agora, nesse último ponto aqui, eu vou fazer novamente 3 meios pontos alto. Então, gente, 3 meio ponto alto, 1, 2 e 3. Finalizei aqui a partezinha em marrom. Aqui, gente, eu já vou voltar, vou pegar as 3 laçadas, porque eu vou trocar o tom. Então, eu vou passar pro tom laranja, tá? Troquei para o tom laranja e finalizei o último ponto, meio ponto alto. E aqui, gente, eu vou voltar em toda a base, fazendo ponto baixíssimo, tá? Baixíssimo, aqui por cima e aqui por toda a volta, dando a volta, chegando até aqui novamente, tá? Então, ponto baixíssimo por toda a volta. Aqui eu vou pegando só essa alcinha, ó. Essa aqui fica mais pra fora, porque o outro já foi trabalhado, né? Então, ó, você vai pegando a alcinha
e vai fazendo ponto baixíssimo até chegar lá do outro lado onde você começou, tá? Então, eu vou fazer aqui o meu e aí eu volto com vocês. Olha só, gente, finalizei aqui a minha carreirinha de ponto baixíssimo, ficou assim. E agora, gente, eu vou continuar fazendo mais uma carreirinha em ponto baixíssimo, só que agora em BLO, tá? Pegando só essa alcinha aqui de laranja, ó, da carreirinha que a gente fez agora, tá? Então, ponto baixíssimo em BLO, tá? Eu vou fazer aqui a minha, toda a carreirinha, toda a volta. E aí, eu já mostro pra vocês como que ficou. Prontinho, gente, finalizei aqui. E agora, eu vou cortar esse fio laranja, tá? Aqui, gente, pra quem vai costurar, pode deixar um fio grande, que aí você vai costurar com o fio laranja mesmo. Ou pra quem for colar, você pode cortar, fazer o acabamento aqui e esconder essas linhas aqui atrás, tá? Agora, gente, antes de fazer isso, nós vamos fazer o dentinho dele. O dentinho da ansiedade. Deixa eu só passar essa linha aqui pra trás, pra ela não atrapalhar a gente. Depois eu faço o acabamento certinho. Pra fazer o dente, gente, eu peguei também a agulha de tapeçaria, fio branco. Vou entrar aqui por trás, ó, na parte de cima, tá? Aqui, ó, bem abaixo do laranja. E vou fazer, gente, com 2 pontos cada dentinho, tá? Passando 3 vezes, gente, bem rente ao laranja, tá? Pra ficar parecendo que tá saindo de dentro. Então, ó. Aqui tem um monte de fio, então vai ser um pouquinho mais difícil. Mas, ó, passei uma vez, volto no mesmo aqui. Volto no mesmo buraquinho, que eu tô segurando esses fios aqui, gente, pra ficar mais fácil, tá? O correto seria ter feito esse arremate de antes, tá? E, ó, volto aqui no mesmo lugar. E em cada dente, gente, eu vou passar em média 3 vezes, tá? Então, ó, essa é a terceira. E aqui atrás, o que que eu vou fazer? Passei aqui 3 vezes, fiz o primeiro dentinho. Vou saltar um, ó. Esse aqui seria o próximo, eu vou saltar. Venho aqui no outro, ó. Salto um ponto e faço usando 2, tá? Ou, gente, você pode fazer um dentinho maior, outro menor também, tá? Fica legal. E vai fazer a mesma coisa, gente, passando 3 vezes, tá? Eu vou fazer aqui nessa parte de cima, desse jeito que eu tô falando pra vocês. Puxar aqui pra não desfiar. Então, ó, cada 3 vezes, você salta um ponto e vai para o próximo dentinho, tá? Então, ó, aqui já é a terceira vez. Eu vou saltar agora o próximo, ó, próximo buraquinho e venho pra esse, tá? E aí, faz com 2 buraquinhos. Saltando um e vem no terceiro. 3 buraquinhos, na verdade, né? 3 pontos. Pra ele ficar um dentinho maior. Então, ó, esse aqui eu fiz com 3 pontinhos. Passei a segunda. E agora, vou passar a terceira. Eu vou fazer aqui, gente, aí quando chegar aqui que eu for fazer o de baixo, eu volto com vocês. Ó, gente, fiz aqui os dentinhos de cima. E aqui, gente, no de trás, no de baixo, eu vou fazer onde não tá o em cima, tá? Então, aqui nas falhas. Por exemplo, esses 2 aqui, eu vou fazer uma aqui no meio. Esses 2 aqui, eu vou fazer uma aqui no meio, tá? E vai fazendo nas falhas do dente de cima, tá ok? Então, eu vou fazer aqui, e aí eu já mostro pra vocês como que ficou. Ó, igual eu tô aqui atrás. Eu já volto, ó, aqui pro começo, cuidado para não sair no laranja, sai por baixo.
E já vou fazer aqui nessa falha onde ficou sem nenhum dente em cima, tá vendo? Então, vou fazer nessa falha e aqui nas falhas dos próximos dentes, tá? Prontinho, gente, ficou assim a nossa boquinha, tá? Então, ela fica levemente assim pra cima, ó, aquele sorrisinho, tá? E ficou assim. Vamos posicionar agora no bonequinho. Bom, gente, agora nós vamos fazer a sobrancelha com fio marrom, tá? Vamos fazer um nó corrediço e 9 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E vou voltar, gente, fazendo em meio ponto alto. Vou soltar aqui 2, tá? E voltar fazendo em meio ponto alto. Ó, meio ponto alto, gente, laça a linha na agulha. Vai aqui por dentro, laça a linha novamente e fica com 3 na agulha. E aí, você passa os 3 de vez, tá? Pra ela ficar um pouquinho mais grossa do que o ponto normal, tá? Fiz 3. 4. 5. 6. 7. Gente, e fica assim, tá? Então, você vai fazer 9 correntinhas, volta fazendo 2 e vai voltar fazendo meio ponto alto, tá? Então, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meios pontos altos. Aqui, gente, você já pode finalizar, tá? Eu costumo fazer, gente, um ponto baixíssimo, só pra dar acabamento, tá? Então, ó, ele fica mais redondinho, tá vendo? E aqui você corta o fio. Se você for costurar, já deixa um fio longo. Se você for colar, você corta o fio e faz o arremate, tá? E ficou assim a nossa peça. Olha só, gente, nós vamos fazer agora o cabelo, tá? E aqui, gente, eu vou pegar, em média, 25 centímetros de lã, tá? Essa lã é da Mollet, porém, pode ser de qualquer marca, tá, gente? O importante é que ela seja 100% acrílico. Então, quando você for comprar, você olha se é 100% acrílico. E vou fazer aqui, em média, gente, 10 voltas, tá? Então, aqui tem 4... 10 voltas, não, 10 fios, tá? 6, 7. Não precisa ficar exatamente do mesmo tamanho, porque a gente vai desfiar essa lã. É só pra eu ter uma base, tá? Aqui eu já tô achando que tem muito, então eu vou cortar. Ó, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fios. Vou dobrar ao meio. E aqui, ó, vou pegar um pedaço dela, amarrar. Pode amarrar bem, tá? Aqui, gente, eu vou enrolar pra fazer mais ou menos um tufinho, sabe? Até aqui na ponta, pra unir ele. Se você quiser, você pode passar cola também, que a cola ajuda a não sair depois, tá? Aqui pra finalizar esse tufinho. Aqui, ó, você vai enrolando bem. Vou cortar aqui.
Cortei ali, gente, e peguei uma agulha de tapeçaria, dessas que tem, ó, o fundo maior, tá? Pra colocar a linha, porque essa mulher, ela é mais grossa, né? E aí, você vai passar por dentro aqui, ó, de todos eles, tá? E dá, gente, um nozinho pra que ele não saia. Passei novamente, venho aqui por dentro e puxo, tá? E fica assim, um tufinho, tá? Essa mesma linha aqui, gente, eu posso voltar aqui por dentro e sair com ela aqui em cima. Ó. E ficou assim, tá? Aqui, gente, eu vou cortar todos, ó, pra que fique pontas, tá? Fique pontas soltas. Vai ficar tipo aqueles de bolsa, que quem faz bolsa já sabe. Eu vou dar uma parada só pra ficar mais ou menos todos iguais. Bom, gente, depois de amarrar aqui, ó, todos, tá? Eles vão ficar mais ou menos do mesmo tamanho que você aparou, pra ficar mais fácil de você usar a rasqueadeira. Essa rasqueadeira, gente, deixa eu só parar aqui uma pontinha. Essa rasqueadeira, ela é usada pra animal, tá? Pra pentear o cachorrinho, o gatinho, pra tirar os pelos soltos. Você encontra em pet shop, tá? Qualquer pet shop você encontra. É importante que você compre, gente, essas que são de ferro, tá? De arame aqui, ó. Que elas são mais durinhas. Se for aquela de plástico, ela não vai dar o mesmo efeito, não vai desfiar o fio igual essa aqui, tá? Então, ó, você vai pegar, posicionar o fio, pode ser na mão mesmo, e vai começar aqui pelas pontas, tá? Se você quiser, pode fazer com menos fios e fazer em 2 vezes, tá? Eu até aconselho, pra ficar mais fácil de fazer. Você deixa eles assim abertinho, ó, e vai começando sempre aqui pelas pontas. E aí, vai passando, gente, não precisa ter força, tá? É jeito e paciência. Que ele vai soltando toda a lã, vai desfiando, tá? E aí, você vai passando das pontas. Aí, você começa o meio, até chegar lá onde a gente fez a nossa amarração, tá? Vou virar aqui. Ela vai soltar muito o pelinho, tá, gente? Porém, é normal, tá? Aqui ficou um nozinho, você vai passando até ele sair, pentear todo o fio. Ó, penteou todo de um lado, você vira pro outro e penteia todo o fio. Ó, esse aqui já penteou todo esse lado, tá vendo? Ele solta bastante, tá, gente? É normal. Você vai tirar e vai fazer aqui o restante dos fios, tá? Pode colocar ou na mão ou apoiar assim em alguma bancada, algum espaço que você tem. E colocando aqui, ó, desfiando das pontas até o início, tá? Gente, o fio amigurumi, ele não desfia assim, tá? Tem que ser em lã. Então, essa aqui é da Molê, laranja, da Molê, da Círculo. Mas pode ser de outra marca também, que você encontrar aí, não encontrar no armarinho dessa aqui. Desde que seja, gente, 100% acrílico a linha, tá? Pra dar esse efeito, pra ela desfiar toda, tá ok? Desfiando assim, gente, ele fica bem bagunçadinho, tá? Acho que eu pus até muita linha. Se você quiser, você pode cortar. Ou você pode ir com a rasqueadeira assim, que ele vai soltando mais e diminuindo a quantidade, tá? Ó, ficou assim.
Aqui você pode cortar, se você quiser, deixar o tamanho menor, tá? Ou pode assenhar, deixar do jeito que você preferir. Bom, gente, terminando aqui de desfiar, que você vê que ele já tá todo desfiadinho, você vai pegar uma chapinha, tá? Uma chapinha normal de cabelo. Pode ser tamanho normal, tá? Igual essa aqui que eu tô usando. Ou aquelas pequenininhas também, que tem já umas pequenininhas que a pessoa usa pra fazer aí os amigurumis, né? E vai, gente, ó, passar nesse fio, tá? Fez assim, você vai voltar com a rasqueadeira e pentear novamente, tá? Aqui a gente vai dar uma baixada nesse volume, tá? Vai dar uma baixada nesse volume. Só isso, você não precisa passar muitas vezes pra deixar ele mais, ó, com o volume um pouco menor. Se você estiver achando muito grande, você pode cortar, tá? Pode cortar aqui essas pontas, e aí você deixa no tamanho que você quiser. Olha só, gente, posicionei aqui pra vocês verem como que vai ficar, tá? Posicionei a boquinha, ainda tá com um alfinete, eu vou costurar ainda. Os olhos, a sobrancelha, você vai dar um pontinho só aqui no começo, tá? Pra que ela fique assim pra cima. E o cabelinho, gente, que a gente acabou de fazer, eu vim mostrar pra vocês que eu vou cortar um pouco pra ele não ficar tão pesado. Principalmente aqui nas laterais, tá? Então, eu vou fazer ele em um formato meio arredondado, pra que ele caia mais, tá? Ó, e aí, você pode bagunçar um pouquinho. Que ele não é tão arrumadinho assim, tá? Então, ó, você pode cortar e pode bagunçar um pouquinho, tá? E ficou assim. Então, gente, ó, esse é o nosso personagem pronto, tá? Eu só vou costurar aqui onde falta. O cabelo aqui atrás, gente, eu posicionei com 2 alfinetes. Aí, você pode costurar aqui, tá? Ou colar também, tá? Atrás ele fica assim, os olhinhos. Tá? E finalizada a nossa peça. Comenta aí o que vocês acharam.